Olá, tudo bem? Hoje eu gostaria de falar com você sobre a ausência, principalmente nessa correria dessa vida de hoje, né? Muito bem. Como é que estão os seus filhos? Espero que esteja tudo bem aí na sua casa. Bom, você tem tido tempo suficiente para conversar e fazer carinho com ele, ou com ela, ou com eles, né? Ouvi-los. Tem tido esse momento? Ou você tem sido ausente? A gente sabe que a vida moderna, o excesso de compromisso, o tempo escasso também, a negligência muitas vezes tem sido grandes responsáveis pela perda deste momento, que pode ser considerado sagrado para os nossos filhos, queridos. Sagrado. Tem muita criança que sente a ausência dos pais hoje em dia. E o ritmo acelerado da sociedade contemporânea ocasiona a perda de uma comunicação de qualidade, de enfraquecimento em relações interpessoais, na verdade. E assim a família e a comunidade, até a nação, acabam sofrendo essas consequências da desagregação, não é verdade? Hoje em dia está tudo muito acelerado, as coisas. E eu tenho visto, sim, pais que trataram os seus filhos e tratam muitas vezes como um verdadeiro tropeço em suas vidas. Infelizmente, nós recebemos pessoas assim, atendemos pessoas assim, que têm esses certos problemas e culpam muitas vezes os seus filhos por tudo que dá errado e que acontece na vida deles. E os filhos, por sua vez, se sentem um lixo. E aí começa uma tragédia familiar, começa a trazer aquilo que nós já falamos, né? De baixo de cima para as crianças. Enfim, e outros problemas, outros transtornos, enfim. Não basta somente, queridos, você que está me assistindo, sermos pais, precisamos ser amigos dos nossos filhos. Quando os filhos não ver em seus pais ou na mãe um amigo, ele vai procurar com certeza outra pessoa. Aquilo que não encontra em sua casa, ele vai procurar na rua. E é aí que é o perigo da ausência. Aí é que entram em cena muitos problemas. Entram drogas, entra homossexualismo, entra uma série de problemas emocionais na vida do seu filho. E a gente pode evitar isso. Então, nós pais não podemos de maneira nenhuma deixar os nossos filhos de qualquer maneira. Lógico que nós sabemos que não podemos nem ser muito liberais e nem trancá-los, mas poderemos estar junto com eles, ouvi-los, buscar entender a fase mais difícil deles, que é a adolescência. Muito bem. Com quem os seus filhos estão na maior parte do tempo? Aonde eles estão? Eles estão na televisão, de frente da TV, ou eles estão no computador o tempo todo, estão no celular. Onde estão seus filhos? Onde estão? Quando eles se sentem nessa ausência dos pais, né? Como é que eles estão se sentindo? Estão usando, muitas vezes tem pais que, mesmo estando dentro de casa, não são amigos, são até mesmo violentos com seus filhos. Tem uns que estão sozinhos e que muitas vezes você nem sabe, estão sendo abusados sexualmente. E isso traz problemas sérios. Ou por falta de conversa, de comunicação entre você e seus filhos, ele está passando bullying na escola. Tudo isso traz transtorno para o seu filho. Como é que eles estão crescendo nessa ausência? O Divã com Jesus precisa falar com você hoje. Um dos melhores presentes de Deus para os pais são os filhos. A grande alegria nos filhos, a palavra de Deus diz que os seus filhos, querido, é a sua herança. É uma bênção ter os seus filhos. É maravilhoso, é um propósito de Deus você ter filhos. A palavra de Deus diz em Salmo 127:3 que a herança do Senhor são os filhos e o fruto do seu ventre o galardão. Meu Deus, quantas mães e quantos
mulheres, né? Quantas mães não, desculpa, até quantas mulheres gostariam de estar desenvolvendo agora o papel de mãe? São muitas. Ou o papel de pais. A responsabilidade dos pais é ensinar, claro, é educar os seus filhos no caminho do Senhor. Um relacionamento sadio entre pais e filhos é indispensável para o progresso espiritual do seu filho, desde como também o emocional. É muito importante. Nunca os pais devem encarar os filhos como um empecilho, uma escória ou uma coisa semelhante, algo que você não tinha programado. Você não pode pensar dessa maneira. E se você pensa assim, precisamos tirar essa crença, esse pensamento, esse conflito de dentro de você. Crie os seus filhos no caminho do Senhor. E aonde ele estiver caminhando, caminhe com ele, ajude ele. É a melhor maneira, é a melhor medida que você pode ter com o seu filho. Então eles se sentirão motivados por ter você acompanhando ele. A companhia dos pais é importante, é muito importante. A ausência sua prejudica. E dá bons exemplos aos filhos. Nunca usar aquela palavra que está aí fora. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. De maneira nenhuma. Você tem que ser o espelho que reflete a imagem para a vida dos seus filhos. Precisa ser excelente exemplo. Então não cabe dúvidas, é lógico, de que o testemunho fala mais alto do que qualquer ação. Então, se quisermos ver os nossos filhos como bons servos de Deus ou como bons homens, nós teríamos que ser bons servos também de Deus em primeiro lugar, para que eles possam crescer com ótimo comportamento, como exemplos para a vida de muitas pessoas. E você é o espelho que reflete. Mais uma vez eu quero repetir isso. Você é o espelho, a sua imagem a seus filhos. Eles olham para você, eles veem você como espelho, eles veem o seu comportamento. E isso pode ser bom, mas dependendo também, pode ser muito ruim. Assim como Jesus foi um excelente para os seus discípulos e até hoje a sua imagem reflete aos seus seguidores, assim nós possamos ser também para os nossos filhos. Então, amados, o amor aos filhos, o afeto, a dedicação, são traços marcantes que moldam o caráter do seu filho. Os filhos precisam se sentir amados, eles precisam se sentir protegidos o tempo todo. Ainda que você não vai estar em todos os lugares, mas eles precisam saber que você é o porto seguro dele. Então, beije o seu filho, abrace o seu filho, elogie sempre o seu filho, isso aumenta a estima do seu filho. Traga isso para dentro da sua casa. Traga. Tenha paciência ao ensinar. Muitas vezes eles erram, lógico, é criança. Mas somos nós que somos os educadores, somos nós que vamos ensiná-los, mas tudo isso com muito amor, com muito amor. Não é isso? A própria palavra de Deus fala que Deus corrige aqueles que amam. Nós vamos corrigir nossos filhos, mas com carinho, com ordem, com respeito. Ouça o seu filho. Ouça. Explique o que está acontecendo. Fale com ele. Então, educa a criança no caminho em que devem andar e até quando envelhecer, ele não se desviará dos caminhos do Senhor Jesus. Então, um grande erro de alguns pais hoje é querer ensinar o caminho do céu para os seus filhos. A Bíblia não manda ensinar o caminho, mas ensinar no caminho. É bem diferente, é andar com ele no caminho para os céus. Então parece não ter diferença, mas é muito distinto. Então pode-se ensinar o caminho sem estar nele? Não, é difícil. Então a criança, ela vai observar o seu exemplo, ela não adianta ensinar o caminho do céu, o temor do Senhor e a obediência à palavra, se os pais não estão dentro desse contexto. Fica difícil. Você é o exemplo dos seus filhos, querido. Veja bem o que eles estão ouvindo aí dentro da casa, ou o que eles estão assistindo entre os pais. É muito importante você ensinar o caminho do Senhor para os seus filhos, amá-los, tratá-lo com carinho, com respeito, não é mesmo? E eu tenho certeza que com certeza eles vão,
trazer isso para você também, o carinho e o respeito para os pais. Em Efésios capítulo 6:4, porém não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na disciplina e na instrução do Senhor. Certo? Então é isso que o divã do Senhor Jesus traz para você. Criar os seus filhos no caminho do Senhor, não provocar ira, conversar, abraçar, elogiar, trazê-lo para perto. Antes de deitar, vai lá conversar com ele, assista algo com ele, ande com ele, vá passear. Essa é a família, está sempre unida, sempre abençoada, juntos, ok? Eu espero ter ajudado em algo, mas eu tenho certeza que Jesus ajudou sim. Venha para o divã com o Senhor, vai ser muito bom para as nossas vidas. Até a próxima.